porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está na mão de meu Jesus, que vive está. A paz de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Amém? Hoje eu convido você para fazer uma leitura em um texto que fica lá em Mateus capítulo 5, do versículo 20 até o versículo 26. Meus amados, é um texto que ele nos ensina que Cristo, sobre Cristo e a lei, é um texto que nos ensina que a lei se cumpre em Cristo, que a lei se cumpriu em Cristo, né? É um texto que fala de Jesus e a ira, e é um texto que nos ensina sobre a bondade que confere vida. A bondade que confere vida. Amém? Então eu convido você para nos acompanhar esse texto, né? A leitura desse texto. No versículo 20, ele nos ensina, disse-lhe Jesus, porque vos digo que se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Versículo 21. Disse-lhe Jesus, ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. No versículo 22, disse-lhe Jesus, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. No versículo 23, disse-lhe Jesus, portanto, se apresentares tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, versículo 24, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. No versículo 25, disse-lhe Jesus, conciliar-te depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, enquanto estás com ele nesse mundo, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e seja jogado na prisão. Versículo 26. Em verdade te digo que
de maneira nenhuma sairá dali. De maneira nenhuma sairá dali até que pagues o último ceitil. Pague o último cetil. Deus seja louvado. Amém. Meus amados, aqui é um texto que, quando Jesus ele fala que nós temos que reconciliarmos com o nosso irmão, com o nosso adversário, quando nós formos entregar a nossa oferta, se nós lembrarmos de um desses, ele nos ensina que essa oferta não é dinheiro. Essa oferta que ele está nos ensinando é a nossa oração. Quando nós formos orar, quando nós formos cultuar a Deus, quando nós for pedir água a Deus, quando nós formos louvar a Deus, quando nós formos adorar a Ele, para que Ele receba essa oferta, para que Ele receba essa nossa adoração, para que Ele receba essa nossa oração, para que Ele receba o pedido que nós estamos pedindo para Ele intervir no nosso meio, na nossa vida, na nossa família. Essa oferta que Ele fala é justamente quando nós vamos orar, quando nós vamos pedir água a Ele. Então, Ele nos ensina que não adianta nós ter fé, nós orar, nós glorificar o seu nome, nós dizer que amamos a Deus e nós não perdoar aqueles que nos amagoou, aqueles que nos entristeceu, aquele que fez mal à nossa pessoa. Então ele diz que não adianta. Quando nós for oferecer essa oferta, ele nos ensina que nós devemos perdoar primeiro, para poder ele aceitar a nossa adoração, para poder ele aceitar essa oração, para poder ele aceitar esse pedido. Então nós precisamos entender que quando ele fala de ofertar, quando nós for ofertar, nós temos que reconciliar primeiro com o nosso irmão, com o nosso adversário. É justamente isso. Esse reconciliar é que para nós perdoar de coração, não é só de boca. Perdoar de boca é fácil. Agora, perdoar de coração. E perdoar não é nós sair abraçado com o outro, cheirando, agarrado com o outro. Esse perdão significa perdoar e não lembrar mais, né? Então é isso que Jesus quer nos ensinar. Então, meus irmãos, o que significa a bondade que confere vida? O que significa a bondade que confere vidas? Então ele diz assim, a bondade que confere vidas. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, ele nos ensina que Deus é o doador da vida, que Deus é o doador da vida, somente Ele pode tirá-la. Deus é o doador da vida, somente Ele pode tirá-la. O que significa bondade que confere vida? Lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 7, ele nos ensina, não mate. Ele nos ensina que não mate. Se eu mentir para o meu irmão, para o outro, se eu desprezar o outro, dizendo que ama a Deus, dizendo que tem amor, e desprezo o meu irmão, eu estou mentindo, eu estou matando. Eu estou matando o outro. Digo que amo a Deus, digo que amo, que tem amor,
Eu digo que tenho fé, mas aí eu mato, eu minto para o meu irmão. Que amor é esse? Mentiroso. Então, meus amados, o que significa bondade que confere vida? Em Marcos, capítulo 7, versículo 1, ele nos ensina que é do interior do coração que saem os homicídios. É do interior do coração que saem os homicídios. O que significa a bondade que confere vida? Meus amados, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15, ele nos ensina que jamais venhamos padecer como homicidas. Jamais venhamos padecer como homicidas. Jamais. O que significa a bondade que confere vida? Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, ele nos ensina que Deus proíbe o homicídio. Deus proíbe o homicídio. Meus amados, o que significa a bondade que confere vida? Lá em Apocalipse, capítulo 20, lá em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 15, ele nos ensina que os homicidas não herdarão a vida eterna. Os homicidas não herdarão a vida eterna. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, ele nos ensina que os homicidas não herdarão a vida eterna. Meus amados, para concluir, eu convido você para junto nós fazermos uma reflexão num versículo que fica lá em 1 João, capítulo 3, versículo 15. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Que ele diz assim: qualquer que aborrecer o seu irmão é homicida. Qualquer que odiar, ele está dizendo que qualquer que odiar o seu irmão é homicida. Meus irmãos, ele quer nos ensinar que a vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la. A vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la, a não ser o próprio Deus. Quando nós mentimos para o outro, nós estamos tirando o outro de circulação, nós estamos tirando a vida do outro. Então nós devemos ter muito cuidado. Quando ele diz assim, qualquer que odiar o seu irmão é homicida, ele está nos ensinando que a ausência de amor revela a presença do ódio. Onde existe ódio, existe assassino, existe assassinato. Então, meus amados, quando ele diz qualquer que odiar o seu irmão é homicida. Qualquer que odiar o seu irmão é homicida. Significa que existe ali a ausência de amor. E a ausência de amor revela a presença do ódio. E se a ausência do amor revela a ausência do ódio, onde existe ódio, existe assassinato. Onde existe o ódio, existe o assassinato. Onde existe a mentira, existe o assassinato. Onde existe a falta de perdão, existe o assassinato.
Meus amados, nós devemos perdoar os nossos irmãos. Nós devemos perdoar as pessoas. Porque quando nós não perdoamos, perdoar para o homem é fácil. Para o homem ver que nós perdoamos é fácil. Mas nós precisamos perdoar de coração. Porque para Deus, quando nós não perdoamos de coração, nós somos mentirosos. É por isso que muitos estão sofrendo e Deus não recebe as suas orações por não perdoar o nosso próximo. Então, quando nós não perdoamos o nosso próximo, nós somos assassinos. E assassinos não têm direito à vida eterna. Assassinos não têm direito à vida eterna. Porque ele diz: e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Nós não temos a vida eterna. Então, meus amados, que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe a todos aqueles que nos ouvem através desse vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um. Todos aqueles que compartilham esse vídeo. Fica com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.